Geometria analítica. O ponto P, que tem as coordenadas 7 e menos 3, pertence a uma circunferência de centro 4 e 2, ou seja, o x é 4 e o y é 2, é o ponto. Determine o ponto diametralmente oposto a P e também quanto mede o raio da circunferência. Então, eu fiz aqui uma representação para a gente entender melhor esse exercício. Ele diz que o ponto P é 7 menos 3. Então, aqui está o x valendo 7 e o y valendo menos 3. Esse é o ponto P. E ele pertence à circunferência. Qualquer ponto que esteja sobre essa circunferência pertence à circunferência. Ele disse que o ponto 4 e 2 é o centro de uma circunferência. Olha, se é o centro de uma circunferência, esse ponto 4 e 2, e esse ponto pertence à circunferência, então isso aqui é raio. Isso é raio, é uma das perguntas. Nós vamos descobrir fazendo a distância desse ponto para esse, ou desse ponto para o outro que nós vamos encontrar, que é a primeira pergunta. Ele fala que diametralmente oposto a P existe um outro ponto. É o que nós queremos descobrir. É a primeira pergunta do texto lá. Um ponto que está diametralmente oposto a P, aqui está o ponto P, ele teria que estar por aqui. Ó. Uma vez que isso aqui é raio, tem que ter outra distância correspondente ao raio ali. Então é esse ponto que nós queremos descobrir. Como ele não deu nada, eu coloquei uma sequência alfabética. P, estou chamando de Q. Esse ponto que vai aparecer aqui, eu vou chamar de Q. Eu só sei que tem que ter um X e um Y. Então agora vamos encontrar esse ponto, que está diametralmente oposto a P. Bem, como é que a gente pode fazer? Vamos lembrar do X médio e do Y médio. Mostrei no vídeo anterior essas propriedades para definir o ponto médio. Então, na forma geral, eu vou colocando aqui, ó, eu posso dizer que o X médio, a gente sempre começa colocando ponto A, ponto B para representar a fórmula, né? O X médio vai ser o X de um ponto A mais o X de um ponto B dividido por 2. Isso me dá o X médio. No nosso caso aqui, ó, nós temos que corresponde ao médio. O ponto médio é o C. Então, o X do ponto médio é o 4 e o Y do ponto médio é o 2. Então, nós vamos usar aquilo ali e substituir. Então, o X do ponto médio é o 4. Igual. Agora, quem pode ser o XA e o XB? Eu tenho que pegar dos dois pontos, que estão nos extremos, porque esse aqui é o meio. Então, tanto faz. Eu posso pegar esse P, pegar esse ponto P e dizer que esse 7 aqui faz o papel do XA. Não tem problema nenhum. Então, é 7 mais o X do outro, que eu não conheço. Estou chamando de X, a própria letra X. Dividido por 2. Esse 2 passa para lá multiplicando. 2 vezes 4, 8. Isso é igual a 7 mais X. Para me deixar o X isolado, esse 7 tem que mudar de lado. Então, é 8 menos 7. Olha aí, o X eu já sei. O X é 1. Agora vamos determinar o Y. Também tem uma fórmula para o Y médio. Y médio é o Y do ponto A mais o Y de um ponto B dividido por 2. Então agora o nosso ponto médio é o centro aqui da circunferência. E o seu Y é o 2. E agora vamos pegar o Y desse ponto e desse aqui, já que eu usei para o primeiro caso. Então, o meu YA vai ser o menos 3, mais o YB é o desconhecido, é a própria letra Y, é o que eu quero encontrar, e vou dividir por 2. É média aritmética. Passo 2 para lá multiplicando, 2 vezes 2 é 4,
Isso é igual a menos 3 mais y. Se eu quero isolar o y, deixando esse lado, é mais fácil de falar, esse menos 3 tem que mudar de lado. Então, é 4 mais 3. O y é 7. Então, eu já sei agora quem é o x, quem é o y. Era a primeira pergunta. Determine o ponto diametralmente oposto a P. Vamos escrever ele aqui, ó. Eu chamei de Q. Ele tem um x que vale 1 e tem um y que vale 7. Substituir aqui. Vamos localizá-la no plano. Aqui eu tenho um x valendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui meu y valendo 7. Então, esse é o ponto. Vamos marcar ele aqui. Rapidinho. Bom, eu falei que eu acabaria determinando o diâmetro, né? Então, evidentemente que vai acontecer isso aqui. Vou desenhar também, né? Então, essa circunferência prossegue aqui. O desenho não está perfeito, evidentemente, né? Mas a ideia está clara para você. Então, aqui nós vamos ter esse ponto que posso até colocar aqui. 1 e 7. Aí você entende o que eu fiz, com certeza. Bom, a outra pergunta é: quanto mede o raio da circunferência? Quanto mede o raio da circunferência? Então, é a distância que vai do centro a esse ponto, ou desse a esse, tanto faz. Tem que dar o mesmo resultado. Vamos então fazer a distância entre o ponto P e o C? Pode ser. Distância entre P e C vai ser o raio. A fórmula. Lembrado, distância entre dois pontos. Então, eu vou usar o x do C menos o x do P ao quadrado mais o y do C menos o y do ponto P também ao quadrado. E vamos extrair uma raiz quadrada desse cálculo aqui. Então, vamos substituir distância de P a C, o x do ponto C. Então, vamos olhar para o ponto C e para o ponto P. O x do ponto C é o 4, menos o x do ponto P é o 7, ao quadrado, mais o y do ponto C é o 2, menos o y do ponto P é o menos 3. Como tem menos aqui, vai acabar ficando positivo. Ao quadrado. Distância do ponto P ao C é igual. Aqui vai ficar menos 3 ao quadrado. E aqui vai ficar 5 ao quadrado. Distância de P a C, isso dá 9, e aquilo ali dá 25. Distância do ponto P ao ponto C é aquela soma ali dentro da raiz. Não é uma raiz exata, não dá para simplificar também, então deixa assim mesmo. Está resolvido o exercício. A distância do P ao C é raiz quadrada de 34. E isso é o raio, é a pergunta. Eu posso escrever que o raio é a raiz quadrada de 34. Tá? Aí está, pessoal. As duas perguntas do exercício. Qual era o ponto que estava diametralmente oposto a P? É esse ponto aqui, 1 e 7. E qual era o raio para essa circunferência? O raio
é raiz quadrada de 34. Então, aí está. Mais um exercício interessante de geometria analítica. Veja a playlist completa, vários exemplos. Deixe like para o vídeo, compartilhe o material, se inscreva no canal Matemática Já. Um abraço para todos, até o nosso próximo vídeo. Tchau!